Tudo bom, Leonel? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Rodrigo, Gisele, agradecer toda a audiência também da TV 247. Estamos aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul, né, na nossa caminhada na pré-campanha, né, como deputado, na verdade, na campanha para pré-candidato a deputado estadual, agora é tudo assim, né? Tu tem que fazer. Mas a gente passou em Rio Grande, Pelotas e Bagé, né? Então a gente está nessa caminhada aqui no Rio Grande do Sul. Então, estamos adaptando aqui, né, essa nossa live hoje. Legal, certo. Ô, Gisele, ele está viajando pelo interior do Rio Grande do Sul. O Leonel Rádio, para quem não sabe, mas a maioria do nosso público já conhece bem, ele é vereador, ele é policial civil de formação, de origem, é do grupo de policiais antifascistas, está até na camisa dele ali. Na verdade, eu sou um policial antifascista, mas é para não confundir com o movimento dos policiais antifascistas. Ah, tá. Um policial antifascista, é melhor. É o correto. E agora é pré-candidato a deputado estadual, como ele vinha dizendo. E, Leonel, eu vi ontem as suas postagens, logo depois desse ataque lá ao comício do Lula, que estava muito cheio no Rio, e até a tentativa da extrema-direita em vez de falar que o comício foi um sucesso, e foi, porque tinha 50 mil pessoas, ficar falando do atentado. Mas, de qualquer maneira, chama a atenção, é o segundo ataque, e você disse ali na postagem ontem que é necessário fazer eventos em locais fechados. Você mantém essa posição? Isso não é ruim para o Lula sair das ruas, Leonel? Por que você tem essa posição? O Leonel Hadi, que enfim, é um progressista, não está falando isso contra o Lula, é a favor, evidentemente, né? Mas diga. Ruim é a gente perder o Lula, né? Eu acho que esse é o ponto ruim. As pessoas pensam muito num sistema de uma ação coordenada, de um grupo armado coordenado, e se fixam muito nessa questão, Bolsonaro blefa, ele não tem o poder que ele acha que ele tem. Só que nós não estamos lidando num momento, no mundo, né, num momento de razoabilidade. Bom, tivemos hoje um ex-primeiro-ministro sendo morto à luz do dia e no Japão. Algo inimaginável, né? Que a gente pudesse imaginar que no Japão ia ter um atentado político no século XXI, né, em que uma pessoa armada com uma arma de fogo. O ano passado, para as pessoas terem uma ideia, o ano passado o Japão teve um homicídio por arma de fogo. Em 2021 inteiro. E agora tivemos um ex-primeiro-ministro assassinado à luz do dia por um ex-militar lá do Japão. Então, quer dizer, nós temos hoje, e o que me preocupa não é só essas ações articuladas dos bolsofascistas, né? Dessa lógica dos grupos paramilitares, desses grupos armados, que nitidamente vão trabalhar para desestabilizar o nosso processo eleitoral, né? E vão agir de forma de desacreditar a urna, né? De atentados organizados. Não, o que eu tenho muito receio são dos lobos solitários, que é o que aconteceu exatamente, tudo indica que foi o que aconteceu no Japão, por exemplo. Esse é um caso clássico do lobo solitário, é aquele cara que ele é movido por um ímpeto fanático, fascista, né, de intolerância, e que ele comete atos extremos, e não importa se ele vai ser morto depois, não importa se ele vai... O importante para ele é se transformar num grande mártir. Então, a gente não está lidando simplesmente com os grupos organizados, a gente está lidando com essas pessoas que fazem esses atos do estilo terrorista. Ou, por exemplo, esse próprio caso do Rio de Janeiro. Tudo indica que essas pessoas estão se comunicando, mas os atos ainda têm um caráter muito isolado de, né, a pessoa mesmo se colocar naquela situação. É o que aconteceu lá em Minas Gerais com um drone, é o que aconteceu agora no Rio de Janeiro com um explosivo, né, é o que aconteceu... Aí a gente já não sabe mais em relação ao juiz que decretou a prisão preventiva do Milton Ribeiro, né? São ações muito similares, mas aparentemente ainda, de certa forma, desorganizada, perpetrada por um grupo pequeno de pessoas, mas que, por enquanto, está nesse nível de susto, de colocar medo, etc. Mas o que impede, né, de nós termos uma pessoa com ímpeto real de se colocar numa situação e de criar um grande caos e de levar a óbito, né, ao nosso candidato, né, Lula. E digo mais, que a gente tem que começar a prestar atenção. Muito provavelmente, Bolsonaro vai arquitetar algo contra ele próprio, ou contra o grupo dele próprio, para tumultuar esse meio de campo, para dizer que a violência política está de todos os lados, porque a narrativa dele já vem nesse patamar.
A narrativa dele hoje é: não, mas eu também já fui vítima, não, porque o PT é vinculado ao PCC, não, porque quem faz violência é a esquerda, não, porque... Quer dizer, nitidamente, o que ele vai acabar fazendo? Ele vai criar uma situação de confronto contra o próprio grupo dele, né, de dentro para dentro, mas para depois jogar no melhor estilo Rio Centro, né, tu joga a responsabilidade para o outro campo e daí tu fica nesse embolamento de que ninguém é de ninguém, é a violência política, porque nós também somos vítima, e daqui a pouco a gente pode ter uma convulsão social e que a gente não sabe o desfecho que vai acontecer. Então, não penso que seja necessário, sabe, o Lula ficar se expondo, por exemplo, como foi na Bahia, numa caminhada cheia de pessoas que ninguém tem um controle, porque é milésimos de segundo. Prestem atenção, né? Esse primeiro-ministro tinha 5 a 6 seguranças na volta dele, ele estava num espaço isolado, longe das pessoas, e mesmo assim ele foi vítima de um atentado. E veio a óbito no local, no Japão, sabe? E ainda um indivíduo que representava, né? Era um ex-ministro da direita, ele era um conservador. E mesmo assim, então quer dizer, e isso demonstra o quê? Nós temos uma onda global fascista e ela prescinde, ela não necessita de uma organização. O fascista não precisa pertencer a uma organização, ele precisa ter esse ímpeto, esse sentimento, né? Essa lógica fanática. E a gente não pode colocar o Lula, né, e os nossos candidatos mais importantes numa situação de dizer: não, mas nós não podemos deixar de ocupar as ruas. Bom, a gente está dando exatamente o que eles querem. Por que eu digo que tem que ser em lugar fechado? Porque tem que ser um espaço em que não seja possível jogar nada por cima, porque seja um espaço que um esquadrão antibombas tenha que fazer uma varredura naquele ambiente antes de começar o evento, e depois desse evento a segurança tem que ser coordenada por policiais envolvidos e vinculados e todos conhecidos do Partido dos Trabalhadores ou da base, né, aliada ali, pessoas que tu saiba quem são, né, e que tu consiga ter um controle de metais, faça revista corporal, tu faça o monitoramento dessas pessoas, seja um lugar controlado, que tenha, né, toda uma estratégia de saídas. Então, quer dizer, não é que eu estou dizendo que o Lula não tenha que fazer nenhum tipo de evento e tenha que ficar, né, dentro da sua residência, mas que ele tenha o máximo de cuidado, inclusive nos seus deslocamentos de avião, nos seus deslocamentos de carro, porque nós não sabemos qual é o limite dessas pessoas no momento em que, nitidamente, o Bolsonaro está no momento de desespero. Por quê? Porque ele será preso após se ele não for reeleito, ele será preso. Em 2023, Bolsonaro será preso. Tem N crimes já muito evidentes que ele está envolvido. Essa questão do MEC é uma. Outra questão muito clara é esse vazamento sobre a operação da Polícia Federal, tá? Tem toda a questão da rachadinha, tem a questão do superfaturamento, ele tem várias situações e que alguma delas vai desencadear na prisão, tá? Isso aí é impossível ele se escapar de todas elas, tem provas já muito contundentes. Então, sabendo disso, ele vai jogar todas as cartas dele para atacar o STF, para atacar o candidato, né, que pode derrotá-lo, que é o Lula, né? E nós temos toda uma articulação sendo realizada e não podemos entrar nesse jogo. A gente não pode entrar nesse jogo, não pode colocar o Lula em risco e nem essa campanha em risco e nem dar o argumento que o Bolsonaro precisa para se colocar como vítima também, dizendo: mas eu também, né? Porque isso ele vai fazer. Ele vai criar uma situação que ele está fazendo a entrega de algum material, aí vai ter uma explosão, aí alguém vai... Mas tudo coordenado para ele dizer que ele também é vítima. Porque isso é típico desse sistema, né, da nossa extrema-direita vinculado às Forças Armadas. Leonel, eu queria te fazer uma pergunta que vai na linha do que a Cecília Jordi está perguntando aqui. Tem como monitorar ou não? O que eu queria te perguntar é assim, além da equipe do Lula, que está lá fazendo a segurança dele, existe uma estrutura para monitorar grupos, né? E aqui eu estou falando não dos individuais, como você alerta sempre, mas a Polícia Federal ou outras organizações de investigação fazem esse tipo de segurança na campanha? E se sim, qual é o nível de cuidado que se tem nessas investigações? Dá para a gente confiar? Tem pessoas que têm boa vontade, são profissionais, mas nós não sabemos o nível de contaminação que existe, né? Porque isso tudo passa pelo... se está na Polícia Federal, no Gabinete de Segurança Institucional, que são os dois que fazem digamos, a segurança dos candidatos à presidência, passa pelo governo federal.
E aí, qual é o nível de contaminação? Quantos ali que estão trabalhando de fato estão motivados? É muito difícil tu ter esse tipo de controle. Assim como é difícil tu monitorar um lobo solitário. Um lobo solitário pode estar no supermercado agora, puxar uma arma e matar 20 pessoas dentro do supermercado, como acontece nos Estados Unidos toda hora. Tu teria como monitorar essa pessoa? Difícil, tu vai ver depois, que ela deu sinais, que ela falou, que ela deixou uma carta, que ela fez um vídeo. Mas até acontecer, esse indivíduo que jogou o artefato lá estava com roupa, estava com adesivo do PT, adesivo do Lula. E a mulher dele, né, falou, nossa, nunca imaginei, não sei o quê. Pois é, ele é de centro, ele não é bolsonarista. Para mim isso é mentira, né? Não faz o mínimo sentido. Mas para tu ver, o que acontece? Essa lógica instigada pelo bolsonarismo, essa lógica instigada, esse ódio, ele começa a atingir pessoas que têm problemas psicológicos também. Entende? Pessoas que estão desequilibradas e vão cometer esses atos porque são instigadas, entende? Elas se sentem motivadas, aquilo vai modificando, né, a questão mental delas, e a gente pode ter essas situações extremas, entendeu? E claro que vai ser contra o Lula. Vai ser contra o Lula nesse contexto. Então, assim, não dá para a gente ficar nesse, mas tem como monitorar, mas tem como controlar, não, mas não temos que ter medo. Não é questão de ter medo, não é esse o ponto de ter medo. A questão é, nós temos que entender que 2022 é uma eleição completamente atípica, inclusive a que a gente teve em 2018, inclusive a que a gente teve há 2 anos atrás, em 2020, para prefeito. Não é o mesmo processo, não é o mesmo momento, não é o mesmo clima político, não é mais o tipo de campanha que a gente estava habituado a fazer, e isso que nem começou a campanha. A campanha ainda não começou, é isso que me deixa mais preocupado, né? A Paula Eduarda Canhadas diz aqui, eu tenho medo da repetição do Rio Centro, mas o que o Leonel está dizendo é que mais do que Rio Centro, que tem, né, no Rio Centro era uma articulação, era um grupo, né, da inteligência, terrorista, mas da inteligência, né, do Exército, tal, aqueles serviços reservados subterrâneos. O que ele está dizendo do perigo é de um sujeito que nem esse do Japão, que aparentemente fez a arma dele na garagem de casa, né? O que o Leonel Reis está falando é por aí, Paula. Então é mais do que Rio Centro, é um outro tipo de ação que é insuflada pelo clima que nós temos, pelo bolsonarismo, mas que não precisa de uma ordem central do general lá, XY, dizer atire no Lula. Os caras estão por aí, essa ideia está por aí. Agora, Leonel... Só um detalhe, né? São dois riscos. Um risco é esse articulado mesmo, paramilitar, sabe? Com essa lógica simultânea, articulado e tal. Esse é um risco. E temos mais o risco dos lobos solitários. São 2 riscos altíssimos, simultâneos. É disso que eu estou falando, sabe? Tu não sabe exatamente de onde vem. O fato é, vai acontecer e já aconteceu. Tanto é que esse lá de Minas Gerais foi preso porque ele já tinha um arsenal ilícito dentro de casa, mesmo tendo CAC. Ou seja, ele era legalizado, tinha o acesso a arma de fogo, mas tinha comprado um arsenal de forma com algumas irregularidades. Mas essa pessoa que foi com drone lá para jogar fezes e tal em cima do pessoal em Minas Gerais. Então, tu entende? A gente não está lidando com situações simplistas, assim, não, é só um maluco que jogou alguma coisa em cima da pessoa, entendeu? Mas o que eu ia te perguntar, Gisele, sendo bem objetivo, por exemplo, se o Lula for a Porto Alegre, o que você sugere, né? Onde que seria uma atividade mais segura? Porque normalmente iria caminhar ali pela Rua da Praia, não é? Ali no centro, o pessoal chama aquelas ruas, o Calçadão, eu não sei o nome exato, ali no centro de Porto Alegre, né? Então você sugeriria que se fizesse uma atividade, de repente, num ginásio de esportes, numa coisa assim, que tivesse mais controle. Na prática, como é que seria, por exemplo, em Porto Alegre? Não, eu acredito que tenha que ser um lugar fechado, como aconteceu aqui no Pepsi on Stage, por exemplo, aqui em Porto Alegre, entende? Porque, claro, um lugar fechado, mas com toda uma estrutura de saídas, né, numa situação extrema, que seja controlado. O que eu quero dizer assim, tem que ser um lugar controlado e que não se tenha acesso a não ser quem seja permitida a entrada. Esse é o ponto-chave, entende? Porque, no meu ponto de vista, eles já têm demonstrado que vão usar drones, eles já têm demonstrado que vão jogar coisas, entendeu? Daqui a pouco tu monta o palco num local que tem, por exemplo, prédios em volta que podem colocar lá um atirador de precisão. Enfim, eu estou dando vários exemplos, entendeu? Que a situação é muito difícil. E vou dizer mais, para mim tem que ser em pequena quantidade, quanto menor o deslocamento, melhor, entende? Porque a situação ela vai piorar. Eu vou dizer o seguinte, atentados ocorrerão com cada vez mais frequência e cada vez mais violentos. Isso aqui não quer dizer que a gente não tenha que estar na rua fazendo campanha, não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que eu não acho necessário a figura do Lula estar
exposta nesse patamar, entende? E é algo que depois não tem retorno. Ah, mas não aconteceu nada, viu? Acabou a campanha, não aconteceu nada. Bom, pode ser que sim, pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça, e a gente não tem meio termo, não é ou é sim ou é não, não é aquela coisa, talvez. Então a gente não precisa correr esse risco, né? A gente tem, claro, ocupar as ruas, a gente tem que fazer a campanha, o Lula tem que talvez, né, ter espaços específicos de presença, não é isso que eu estou dizendo, assim, que ele não possa de forma alguma, mas não pode ser de qualquer forma achando que... Porque que acontece? É muito importante nós termos contato com a massa, mas assim, honestamente, isso é muito mais uma questão de motivação nossa do que efeito de fato na urna, do que um efeito assim que realmente, nossa, se o Lula sair da rua agora, nós não vamos vencer a eleição. Não me parece nesse momento que esse seja o caso. Ele precisa demonstrar que ele é um político de massas, ele precisa demonstrar que ele tem contato com a população, que ele quer o contato com o povo, mas nós não podemos fazer isso de uma forma a expô-lo, né, a uma pessoa desequilibrada ou a um grupo paramilitar aí organizado para fazer ações terroristas, porque na verdade o que está acontecendo é ataques terroristas, né? Ainda não tivemos uma grande contundência, mas são ataques terroristas que poderiam resultar em mortes. Por exemplo, o drone ali que jogou fezes, não sei o que, bom, na Venezuela teve um ataque de drone de arma e quase matou, né? Quase matou o Maduro. O explosivo ali que foi jogado, mas era uma garrafa PET, não sei o quê, mas poderia ser o potencial, poderia ser o Rio Centro, por exemplo, entende? Então são essas questões que a gente diz, não, mas não foi nada, não foi nada por enquanto, mas o ímpeto, a estratégia, os equipamentos estão dados, só que eles não conseguiram, né, ter a contundência, ou talvez não tivessem essa vontade, mas daqui a pouco vai ter alguém que vai ter essa vontade e vai fazer, pode ter certeza. Deixa eu ler uns comentários aqui, Leonel, que chegaram. A Cláudia Barrela diz aqui, boa noite, concordo com o Leonel, não dá para repetir erros de não vai ter golpe, Lula não vai ser preso. O perigo está aí. A Deucélia Regina diz que é importantíssima a fala do Leonel Hadi, e a Marlova Kulakovski, ela diz assim, esses ataques são testes para outros mais sérios. Tem também os drones. Como distinguir o drone em Minas do drone de fotógrafos e cinegrafistas, por exemplo? Vou te passar para comentar sobre isso, sobre essa coisa do ataques mais sérios, né? Será que são avisos do que pode surgir? Até também uma coisa que eu pensei, Uberlândia inspira Cinelândia, sabe? Uma coisa, viu o drone lá, sim, e aí vai lá e faz igual. Né? Só que faz com uma garrafa, né? Parecido, mas só que com uma garrafa. Não, mas é o princípio dos atiradores nos Estados Unidos. Né? Pode ver, os Estados Unidos semanalmente tem um ataque armado, daí acontece um, daqui a pouco, dá 2, 3 dias, acontece outro, e é o mesmo princípio de não divulgar suicídios, por exemplo, porque isso começa a gerar uma reação em bloco, entende? Pessoas que estão aptas àquilo se sentem motivadas porque querem ser famosas, porque precisam de repercussão, porque viram que aquele caso anterior o cara apareceu com a foto dele em tal lugar, as pessoas comentaram aquilo, então a pessoa começa a buscar isso e a estudar sobre isso. Eu tenho certeza agora, se for fazer um levantamento na Deep Web, ou se tiver um levantamento da polícia, por exemplo, pesquisa sobre como fabricar uma bomba caseira, deve estar lá em cima essa pesquisa, eu não tenho dúvida sobre isso, entende? Então, quer dizer, nitidamente nós estamos numa faixa de pequenos atos terroristas, porque é terrorismo, mas são pequenos atos terroristas, mas que tem 2 fatores. Um é teste, para ver como reage, qual é o efeito, e o segundo fator é, na verdade, digamos, um impulso para pessoas fazerem por si próprias atos cada vez piores. Bom, o Bolsonaro disse, vocês sabem o que vocês têm que fazer antes das eleições. Ele disse uma frase que é um dog whistle, né? Um apito de cachorro, que ele manda uma mensagem assim, do tipo, vocês sabem o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Se eu sou um bolsonarista fanatizado, você sabe o que tem que ser feito. Bom, eu posso interpretar isso, um comando que ele me deu, falando sobre as eleições, da forma que eu quiser, não é isso? Daqui a pouco ele vai dizer, Bolsonaro mandou uma mensagem para mim que eu tenho que fazer o que tem que ser feito, que eu tenho que salvar esse país de uma ditadura comunista, eu tenho que matar o Lula. E aí eu vou lá, E ao mesmo tempo ele se defende, porque ele não disse nada concreto, né? E agora, prender o autor, né? Tem muita gente falando disso aqui. Isso também servir de exemplo para outros atos, né? Ter a punição. Mas não, eles foram presos. Agora, acontece o seguinte, muitos querem mesmo ser presos. Para dizer que são mártires, para dizer que, nossa, por exemplo, nós tivemos a prisão de um neonazista aqui no Rio Grande do Sul, tá?
Aí ele segue preso por terrorismo, inclusive. E ele declarou, quando eu sair eu vou fazer de novo, porque o meu objetivo é ser famoso. Que bom que eu fui preso, entendeu? É uma sociedade que está caminhando para um momento muito perigoso. É o que você falou, né? Esse atentado lá no Japão, a gente olha para o Japão, é um dos lugares que tem o menor índice de crimes do mundo, né? Assim, é um lugar onde é baixíssimo, ainda mais com armas de fogo. Então, atentaram contra a vida do ex-primeiro-ministro que ficou mais tempo no poder no Japão. Simplesmente isso. É um sinal dos tempos sombrios que nós estamos vivendo. Agora, Leonel, falando nisso na prisão, o que você achou? O enquadramento do sujeito que foi preso, né, no Rio de Janeiro, até eu dei o nome aqui, agora eu não estou lembrando, é Dimitrios, alguma coisa e tal, foi por explosão. Aquilo não é terrorismo? Ele não deveria ser enquadrado por terrorismo? Como é que você entende? Se você fosse policial e estivesse ali lá na delegacia, eu sei que é o delegado que faz isso, né? Mas como é que você entende o enquadramento desse sujeito? Eu entenderia como terrorismo. Porque, na verdade, o que acontece? Tem uma vinculação política na ação dele, né? E isso é um dos fatores que claro, nossa legislação é limitada em algumas questões, mas eu acredito que, como quem vai analisar isso depois vai ser o juiz, né? Não vincula, então tu joga para cima e aí vê qual é a interpretação que o juiz vai dar, né, nesse sentido. Então, eu acredito que eu colocaria como terrorismo. Até porque é o seguinte, né? O que as pessoas têm que entender? Muitas vezes, uma situação dessas, as mortes não acontecerão por causa da explosão, acontecerão pelo efeito manada, que é aquilo, né? Explode algo, as pessoas entram em pânico, começam a querer fugir, e aí umas caem por cima das outras, porque estão muito concentradas, não tem espaço físico e tempo para isso, umas caem, outras vão por cima das outras, e começa, é o que a gente vê muito em incêndios, né? Ou quando tem alguma explosão a gás, às vezes as pessoas não morrem por causa da explosão, morrem por causa do efeito manada, que gera, né, aquele impacto de explosão, de barulho, de gás e etc. Aquilo faz com que as pessoas entrem em pânico e muitas morram pisoteadas. Poderia ter acontecido isso. Sem dúvida. Entende? Boate Kiss, né? Boate Kiss, né? A Boate Kiss teve... Algumas pessoas morreram exatamente dessa forma, pisoteadas, outros ficaram muito feridas. Então, quer dizer, tu cria uma situação que, bom, tá, mas a explosão em si só deixou uma pessoa ali ferida, mas as outras morreram pisoteadas, né? Asfixiadas, esmagadas. Então, nitidamente, assim, a gente não pode menosprezar quando tem... E outra, né? Tu não tem como ter um controle real, mesmo que tu tenha controle de entrada naquele ambiente, né? E eu digo mais, né? Quando esses deslocamentos, caminhadas, por exemplo, ou passeatas, é muito difícil tu ter o controle de quem está dentro daquela passeata. É o que aconteceu em 2013. As passeatas, elas saíam com uma lógica e lá pela metade, algumas pessoas iniciavam ações aleatórias de depredação e daqui a pouco a polícia vinha e aí virava uma batalha campal. Aí ninguém entendia ao certo quem eram aquelas pessoas, porque ninguém sabia quem era quem. Eu estava com meu grupo de 3, 4 pessoas, as outras 20 pessoas ali eu não sabia quem eram, são núcleos que não eram vinculados a partidos, que não eram vinculados a movimentos sociais, ninguém sabia ao certo quem era. Daqui a pouco tinha um ato violento e aquilo contaminou o Brasil inteiro através dessas ações descontroladas. Então, outra questão que eu acho que não tem que ter caminhada, sabe? Não tem que ter deslocamento de massas, assim, nesse período agora. Pelo menos até o dia da eleição, sabe? Assim, claro, uma coisa é uma caminhada política, sabe? Coordenada, tu sabe quem é quem, tu sabe quem é o apoiador, vai fazer uma caminhada o candidato, né, a governador, mas aí tu sabe, né? Tu identifica, esse aí é o fulano. Agora, coisas de massa... de muitas pessoas passando por ambientes muito abertos, isso é um risco para infiltrados ali se aproveitarem, fazerem ações para desestabilizar o candidato, para fazerem ações que vão desencadear uma reação da polícia propositalmente, tu entende? Então, quer dizer, a gente tem assim, 3 meses, né? Na verdade, pouco mais de 3 meses agora, né? Para a gente ir tendo estratégias e indo aos poucos, sabendo como vai fazer, sabe? Sem querer dizer, não, vamos ser heróicos, vamos para a rua e é importante. Porque a gente pode estar botando tudo a perder. Porque até agora a vantagem está do nosso lado. A vantagem está do nosso lado. Mas isso não quer dizer que no momento da urna vai estar do nosso lado. Então, nós temos que ter estratégia. Se a gente tiver que ir para a rua, por exemplo, numa situação, a gente tem que ter uma estrutura muito bem organizada. Eu sempre digo, para mim, o MST é a melhor organização que a gente vê de movimentos assim, de massa, é o MST que faz.
Então, se nós formos fazer algo de rua, o MST tem que ser chamado para a mesa e eles têm que coordenar essas ações, tá? Porque é um movimento que eu já vi, tá? Mais bem organizado nesse sentido. Não adianta a gente fazer coisas assim, né? Por vontade ou autônomas, porque isso vai dar problema. Porque daí eles vêm, se colocam lá dentro, fazem do jeito que eles querem e aí a gente está perdido, está na mão deles, né? Quando colocam infiltrados. Então são essas estratégias, sabe? Que é muito importante que a gente tenha essa noção para articular as nossas ações aí no período eleitoral. Não, e você estava falando das caminhadas, né? Estava pensando aqui, enquanto o grupo está andando, quantas janelas não passam, né? Por quantas janelas a gente não passa quando está tendo uma caminhada? Quantos atiradores não podem estar escondidos num prédio ou numa casa, que vai ser impossível controlar todos esses lugares que são privados, né? Propriedades privadas. Agora, tem gente perguntando o seguinte, sobre a segurança do Lula. Não sei se você tem alguma relação, mas tem gente perguntando assim, a Eleci, o Leonel está correto, mas a segurança do Lula aceita essas sugestões? Ele poderia ajudar, aliás, como o PF ajudaria muito, policial civil, na verdade, né? A Jussara Carneiro também tinha comentado aqui, o Randolph já disse que o Lula não aceita as medidas de segurança. Leonel, dá uma bronca no Lula, liga para ele. Existe alguma relação, Leonel, de dicas de segurança? Não, sim, a gente tem uma interlocução. Aqui no Rio Grande do Sul nós participamos da coordenação da segurança do Lula. Acredito que aqui no Rio Grande do Sul tenha sido bem exemplar a forma como foi conduzida, sabe? Os controles, né? Claro, sempre tem uma falha ou outra, mas aqui a gente conseguiu ter um certo controle de fato sobre as movimentações, sobre as ações. Tinham policiais da ativa, petistas, né? Ou pelo menos simpatizantes que nós conhecíamos, que participaram da segurança aqui. Claro, a gente tem diálogos ali com setores do GSI que fazem a segurança do Lula, né? E que são confiáveis, mas é complexo, né? Porque existe uma cobrança de uma certa forma também que o Lula esteja na rua, que o Lula tem que ter contato com o povo, a campanha não sei o quê, e o Lula é um candidato de massas. Mas honestamente, assim, eu fico extremamente preocupado, porque é o que eu falo, assim, a gente pode pensar, não, mas eu tenho uma estrutura, não, mas eles não vão me matar porque eu sou muito, né, eu vou me transformar num mártir. O Lula pode ter essa percepção de fato, e de fato, sim, estrategicamente, né, se tu pensar, bom, tu cria uma comoção, tu cria uma série de situações, mas a questão não é essa, como eu falei, a gente não pode achar que as coisas vão ser racionais, que as ações, né, que serão feitas nessa campanha serão estritamente racionais, na lógica da geopolítica, na lógica da ciência política, tu entende? Na lógica da estratégia militar, que, se fizer aqui vai dar um resultado tal. Não, às vezes é um ímpeto de ódio. Porque o fascismo ele trabalha com essa lógica da não racionalidade, né? Ele trabalha com um sentimento de ódio, de eliminação do outro, do poder pela força. E aí a gente não pode dar esse tipo de brecha. A gente não pode dar esse tipo de brecha, porque é uma pessoa descontrolada, bum. Aí depois que acontece, mas podia ter, nossa, para quê? Se nós tivéssemos não sei o quê, né? Então a gente tem que ter cuidado, né, com o que está acontecendo, assim. E aqui no Rio Grande do Sul também teve um debate muito grande. Mas é um ambiente fechado, é para poucas pessoas, algumas pessoas vão ficar na rua. Bom, a gente bancou aqui, a gente disse, olha, tia, tipo, antes do evento teve esquadrão antibombas passando os cães, entende? Fazendo a revista no palco. Teve todo o controle de entrada. Nós tivemos que abordar pessoas dentro do evento que se negavam mas que absurdo, porque eu sou isso e aquilo, não interessava, entendeu? Disse, olha, vamos ficar bravos aqui, vamos brigar um com o outro, mas não vai ter jeito. Tínhamos ali o MST trabalhando junto com os policiais, trabalhando junto com segurança privada que era controlada, tínhamos aí policiais militares da reserva, com policiais civis, policiais penais, quer dizer, tinha toda uma rede, né, e mesmo assim, claro, tinha vulnerabilidades, né, houve vulnerabilidades, óbvio, sempre vai ter, né, mas, assim, nós conseguimos ter uma certa tranquilidade, né, algumas pessoas ficam indignadas com o espaço VIP na frente do palco, né, mas esse espaço VIP é um absurdo, porque a burguesia, não tem, isso não é, tem um porquê daquele espaço VIP, porque é a área mais próxima ao palco, onde tu tem um controle ainda maior sobre quem vai estar na proximidade, quer dizer, mais uma área de controle, onde vai estar ali deputado, onde vai estar ali vereador, onde vai estar ali o dirigente, quer dizer, são pessoas...
são pessoas que tu tem como controlar, tu sabe quem são via de regra. Claro, pode entrar um ou outro ali, mas a grande maioria ali não tem como entrar 10 pessoas desconhecidas, entende? Então, tu consegue ter um controle maior. Não quer dizer que ninguém vai entrar, mas tu consegue ter uma segunda linha de controle e que cria um espaço ainda mais distante, né, em que tu consegue proteger o candidato. São essas reflexões que a gente tem que trazer, tem que ter cuidado. Não adianta a gente ir pelo voluntarismo ou pelo desejo de, não, mas nós sempre fizemos campanha assim, vamos continuar fazendo. Essa campanha desse ano não é assim. E digo mais, né, eu vi uma pergunta ali perguntando, mas isso vale para depois da campanha? Vale ainda mais depois da campanha. Porque depois da campanha é que a gente vai ver de fato, né, porque daí já não tem mais nada a perder. Né? Depois da eleição não tem mais nada a perder. Aí é para tudo ou nada mesmo. E aí que a gente vai ver. E digo mais, isso vai ser uma situação de longo prazo. Vai saber quanto tempo esse terrorista aí que matou o ex-primeiro-ministro do Japão ficou articulando isso, fazendo bomba, criando uma arma. Isso não é uma coisa de poucas semanas, entendeu? Isso é uma articulação de um bom tempo. Um bom tempo que ele matutou esse atentado. Tu entende? Então, o quadro atual, global e do Brasil não é algo que vai encerrar no dia 2 de outubro, mesmo que Lula ganhe no primeiro turno, não é algo que vai se encerrar no dia 1º de janeiro de 2023 com o Lula eleito, no melhor cenário, ou com essa extrema-direita sendo mais enfraquecida, com o Bolsonaro sendo preso, por exemplo, sei lá. Isso não vai se encerrar com esse processo. Isso é um processo de longo prazo, porque o fascismo ele não se encerra com tira 2, 3 lideranças e acabou. Tem um sentimento de 20 e poucos % da população fascistas. Então aí estão dispostos ao quê? Ninguém sabe. É um movimento, não é só no Brasil. É um movimento que está no mundo. Gisele, eu queria agradecer demais aqui a participação do Leonel Hadi, vereador em Porto Alegre, pré-candidato a deputado estadual pelo PT no Rio Grande do Sul, está em campanha, inclusive em pré-campanha, a gente tem que dizer, está em Bagé. Vai para onde? Fim de semana vai circular pelo interior ou volta para Porto Alegre, Leonel? Não, amanhã de manhã a gente tem uma atividade aqui em Bagé e depois vamos a Pelotas, aí depois retornamos a Porto Alegre. Muito bem. Então, boa sorte para você aí na caminhada pelo Estado, pelo Rio Grande do Sul, e muito obrigado pela participação, né, Gisele? Mais uma vez, muito esclarecedor aqui ao vivo. Cuida aí da sua pré-campanha. Obrigado. Tchau, tchau.